Olá, dando continuidade e na realidade encerrando, né, esse mini curso sobre utilização do Iramutec para análise de dados textuais, vamos fazer agora uma apresentação das formas de relato, né, a partir do Iramutec. Eu vou utilizar três exemplos, né, de três pesquisas diferentes, que elas utilizam alguns dados bem específicos em relação à análise. A primeira pesquisa ela utiliza o Iramutec como acessório. O Iramutec não é o ponto principal do ponto de vista metodológico, né, no principal recurso metodológico, e as outras duas pesquisas elas utilizam o Iramutec já como centro das análises, né. Esse primeiro artigo, então, é uma revisão, produção sobre metodologias ativas na pós-graduação brasileira, de 2004 a 2017, caracterização de indicadores bibliométricos. Então, é um trabalho de revisão sistemática, né, onde foram levantadas o que do banco de tese e dissertações da CAPES tinha sobre metodologia ativa. O período 2004 a 2017 é o período que está disponível no banco de tese e dissertações. Então, para entender como que foi feito, o foco desse trabalho foi justamente identificar o que tinha sido feito, caracterizar a produção, quantos trabalhos de mestrado, quantos de doutorado, quantos de mestrado profissional, quais orientadores orientavam mais nesse tema, quais orientavam menos, se havia crescimento da produção ou não. Regiões do país, cursos, então é muito um trabalho de caracterização. Mas, para complementar esse artigo, essa pesquisa, foi levantada, né, os resumos das teses e dissertações analisados e compilados em um corpus e analisados via Iramutec. Então, nesse caso, o Iramutec foi utilizado como uma ferramenta auxiliar para análise dos resumos das teses e dissertações. Poderia ter sido feito com as teses e dissertações inteiras? Poderia. Mas nesse caso, como o foco do artigo não era tanto o conteúdo das teses e dissertações, mas sim algumas suas características, né? Método, delineamento de pesquisa, essas questões, e não em termos teóricos, optou-se por analisar só os resumos. Então, como que a gente colocou? Essa revista ela colocava o termo metodologia, né? E não método, por isso que a gente adotou, né? Mas normalmente a gente utiliza o termo método, a gente não utiliza o termo metodologia. Então tem todo o detalhe de procedimento da revisão em si, né? Processo de identificação de quantidade de artigos, depois retirada de duplicata, então processo de revisão mesmo, né? A gente aplicou o protocolo Prisma, né, de revisão sistemática e tal. E análise de dados. Então, é apresentado primeiro a análise de dados em termos dos dados quantitativos, tal, como que a gente analisou, e aí vem a análise com o Iramutec. Em adição, foram compilados os resumos das teses e dissertações da amostra final e organizados em um corpus para análise lexical. Para tanto, os resumos foram codificados em um corpus textual e submetidos a análises lexicais com utilização do programa Iramutec, que para este estudo foi utilizada a versão 7.2, Alpha 2. Né? É importante a gente dizer o que a gente utilizou, tá? Então qual software. Normalmente eu coloco a referência do software, então é Ratinol 2009, então no próprio site do Iramutec tem essa referência, tá? Então você tem ali o autor do teste, que para esse estudo foi utilizada a versão tarará. É sempre importante, isso não só para o Iramutec, para todo software, você dizer qual versão que você utilizou, porque da versão 6 para 7 teve mudança nas análises, então é importante colocar isso. Foram realizadas análises a partir do método de classificação hierárquica descendente, e a gente sempre coloca quais análises a gente fez, né, para delimitação de classes de sentido e análise fatorial de correspondência para identificação de particularidades da produção a partir das áreas de conhecimento. Então, foi isso que a gente fez. Tá joia? Então, a gente levantou todas as informações, codificou em corpus e analisou. O detalhamento do método, nesse caso, ele não está tão extenso porque o Iramutec não foi a análise central, ele foi a análise acessória, né?
E aí a gente tem os resultados, apresentação. Aí os resultados eles são apresentados na forma como a gente descreveu no método, né, na análise de dados, o que a gente faria. Então, primeiro vem a análise temporal da produção, depois vem origem da produção, IES públicas ou privadas, mestrado acadêmico, profissional, doutorado. Depois vem os temas que são estudados, as áreas que mais publicaram, a análise da produção dos orientadores, né? Assim, quanto que os orientadores orientaram nesse meio tempo, e aí que vem a análise dos resumos. Aí a análise do resumo a gente começa sempre apresentando, né? A análise lexical a partir do programa Iramutec resultou em, aí a gente coloca quantas ocorrências, quantas formas e segmentos de texto. Pela aplicação do método da CHD, foi possível identificar 1.214 segmentos de texto, indicando a retenção de 82,98% do texto total. Ou seja, aquela informação, quando a gente roda CHD, que vem em cima, percentual de texto retido para análise, a gente coloca aí. Gerando 4 classes significativas. As formas, palavras, mais representativas de cada classe podem ser visualizadas na figura 5, com seus respectivos valores de quadrados significativos, e a gente optou só para colocar os abaixo de 000. Né? E aí vem o dendrograma. Notem que a gente não colocou a figura colorida. Por que a gente não colocou a figura colorida? Porque quando ela é editada especificamente para essa revista, eles não aceitam a figura colorida. Então o que a gente fez? A gente foi lá naquela aba da CHD, onde está perfis, e copiou as informações de lá. Classe 1, né, o percentual que a classe representa, que quadrado da palavra, da forma, né, e a palavra, a forma, né, e o seu valor. A gente já tinha dito, né, que o P era menor que 000, então a gente só colocou classe 2 que quadrado, forma, classe 3 que quadrado, forma, e por aí vai. Então a gente identificou 4 classes. Né? E aí a gente começa fazendo a análise das relações superiores, né, das linhas do dendrograma. O distanciamento entre as classes 1 e 4, então 1 e 4, né, representado no dendrograma, pode ser confirmado pela AFC. Então a gente fez a AFC, que ela está aqui embaixo, né, análise fatorial de correspondência. No software ele não diz qual classe que é, a gente tem que ir lá e editar na figura e colocar a informação. Né? Então a classe 1 está distante mesmo da classe 4, são classes independentes. Né? A classe 4 é independente no geral no final das contas. Né? Bem como proximidade até sobreposição das classes 2 e 3, lá na figura 3. As distâncias entre as formas vocabulares particulares de cada classe apresentada na FC indicam construções vocabulares típicas dos relatos analisados. Então a gente primeiro faz análise dessa questão da distribuição das classes e da relação entre elas, para depois nomeá-las. Assim é possível indicar um rótulo para cada classe, que neste estudo sugere a classe 1 como representando aspectos metodológicos. Então, se a gente for lá, dado, análise, coleta, questionário, qualitativo, entrevista, grupo, realizar. Então, geralmente são os aspectos metodológicos. Né? A classe 2, se referindo à conceituação de metodologias ativas, aprendizagem, ativo, metodologia, conhecimento, processo. A gente analisou também os textos típicos, segmentos de texto típico. Né? E classe 3, utilização de metodologias ativas, e classe 4, aspectos contextuais normativos. Então, por exemplo, saúde, formação, diretrizes curriculares nacionais, diretor, promoção, medicina, enfermeiro. Então, é o contexto onde as metodologias ativas foram aplicadas. Então, é uma análise a partir disso. A gente não fez, nesse artigo especificamente, a indicação de cada uma das classes, né, e a verbalização que o texto, né, representativo exemplificando a classe, porque nesse caso o Iramutec foi uma análise acessória. Né? E aí a gente discute, e na discussão a gente volta nas classes, né,
a gente começa discutindo, a gente optou por separar resultados de discussão, e aí a gente começa discutindo os dados descritivos, depois questões mais relacionadas a produção, onde produziu mais, geografia da coisa, qual área produz mais, questões de método, né? E aí a gente faz a discussão também a partir da CHD. As classes de sentido e suas formas de frequência significativa identificadas pelas CHD provêm suporte aos resultados descritivos quanto às estratégias metodológicas empregadas pela verificação do vocabulário característico, né, da classe 1, dado, análise, coleta, questionário, qualitativo, entrevista, grupo, descritivo e exploratório. Já as classes 2 e 3 indicam a contextualização em termos de utilização das metodologias, né? Então a gente usa as palavras da classe. A gente explica sobre a posição das classes 2 e 3 apresentado na análise na FC, indicam o uso de vocabulário de cada classe para a descrição de aspectos do mesmo tema. Então elas estão tratando de um assunto muito próximo, né? A classe 4, como já indicado, descreve aspectos formais normativos do contexto. Tal cenário sugere a utilização dos passos de pós-graduação para a construção de conhecimento a partir de uma demanda prática. Então a gente faz uma inferência a partir dessa classe, né? Porque ela fala de diretrizes curriculares nacionais que impõem, sugerem, né, a aplicação das metodologias ativas. Então provavelmente isso tem a ver também com essa questão, né? E aí, nesse caso, o Iramutec ele foi um acessório, ele não foi o centro da análise. Já os dois próximos artigos, o Iramutec ele foi a ferramenta principal. Essa segunda pesquisa ela foi realizada com entrevistas individuais, né, com supervisores de formação em terapia cognitiva comportamental. Esse texto ele ainda não foi publicado, ele deve sair até o final de 2021, mas ele já foi aceito, essa é a versão de edição, tal, então falta, mas o texto em si está correto, né? Então, aqui a gente já usa análise de similitude, a gente não usou no outro, né? Então, algo que interessa para a gente, né, como descrever o uso, né, o método. Como é um texto que tem uma questão de contextualizar o cenário, tal, então primeiro se contextualiza como que é a formação do supervisor, tal, e procedimentos e análise de dados, né? Então foram realizadas entrevistas, né, com um foco específico, e para análise lexical das entrevistas foi utilizado o software Iramutec. Foram realizadas análises a partir do método de classificação hierárquica descendente para delimitação de classe de sentido e análise de similitude para identificação da relação e construção conceitual do discurso dos participantes, que é baseada na teoria dos grafos, e uso do algoritmo de Furtman-Reingold. Então a gente já diz qual algoritmo a gente utilizou para fazer a análise de similitude, né? Então a gente já coloca isso aqui, tá? Então essa é a grande questão, nosso foco. Por que a gente não usou a AFC nesse estudo? Porque a gente não estava comparando grupos, né? Então não faz sentido. Então, a classificação hierárquica descendente do corpus, concepções sobre a formação de supervisoras. Então, assim, se criou um nome para o corpus, né? Então, e aí a gente vem com as questões descritivas. 1097 segmentos de texto com retenção de 85,87. Nesse artigo especificamente, a gente já partiu para CHD, né? A gente também optou nessa revista específica, por pedido de revisores, de explicar o que eram as análises. Então, o CHD se utiliza de teste de quadrado para verificar as associações lexicais entre segmentos de texto. Desta forma, as palavras que apresentam maior associação entre si foram alocadas em uma mesma classe. Então, a gente faz a explicação do que é análise do CHD. Nos resultados apresentados na figura 1, as palavras agrupadas em cada classe tiveram alto grau de significância estatística P menor que 0,001. Então aí a gente apresenta o dendrograma. Vocês podem notar que é um dendrograma com uma apresentação um pouco diferente, né? Então o que a gente faz? A gente manteve o corpus, né? E aqui a ramificação da classificação,
E aí a gente fez a edição também para não colocar figuras coloridas, né, que a revista não aceitava. E aqui a gente coloca, né, a palavra, o que quadrado, o percentual da palavra, que é a frequência relativa, né? Então, foram identificadas 5 classes. Aqui a gente já coloca o nome da classe: formação, mudança de função, aprendizado, desafios, evolução do supervisor e tarefas de supervisão. Então, a gente já coloca isso. E aqui a gente optou por resultados e discussão juntos, né? Então, a gente começa apresentando no dendrograma da figura 1 pode ser observada a associação entre as classes. A classe, então a gente explica passo a passo. Então, como vocês podem observar, a gente sempre explica as relações entre as classes primeiro, para depois explicar as classes. Pode ser observada a associação entre as classes. Classe 1 aparece como independente das outras classes. Classe 2, 3 apresentam proximidade e são ramificadas na classe 4. A classe 5, a evolução do supervisor, ainda que mantenha uma associação com essas 3 classes citadas, apresenta-se mais afastada. Então, a gente explica toda essa relação e depois a gente entra, né, com cada classe sendo explicada. A classe 1, formação, resgatou vocábulos que contam a história da formação como terapeuta e como supervisora das entrevistadas, incluindo os estágios clínicos, escolhas e vivências que tiveram. Por exemplo, algumas palavras estão ligadas ao momento de construção dessa história, como ano, passado, mês, começar, início, voltar. Algumas palavras resgatam dos programas e atividades nos quais as entrevistadas participaram. Para exemplificar esse contexto, foram selecionados os seguintes segmentos de texto. E aí a gente apresenta os exemplos, né? Então, eu fui terapeuta e coterapeuta desses grupos. Quando a gente entra pela primeira vez, a gente é coterapeuta. No semestre seguinte, terapeuta. S5, né, supervisionando 5. Pela TTTG, a gente passou por todos os caminhos, observador, coterapeuta e terapeuta. Então, a gente pega cada classe, explica a classe, explica as palavras e depois exemplifica com trechos. Lembrando, quando a gente faz isso, a gente tem que colocar os segmentos de texto, a gente segue as mesmas regras de citação direta da APA. Então, por exemplo, se tiver mais de 40 palavras, tem que destacar. Tá. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é apresentar um quadro. Então, no quadro você coloca classe e verbalizações da classe. É uma outra forma de apresentar também, que também é útil. A gente optou dessa forma porque as autoras, nesse texto, elas têm uma forma, optaram por uma estilística mais narrativa de contar. O texto fica bem fluido dessa forma, é bem interessante ler. Então, e aí, sucessivamente, são apresentadas cada classe. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, né? E aí a gente entra até o final das classes, né? E aí vem a apresentação da análise de similitude. Árvore máxima, então lembra quando a gente clica para fazer análise de similitude, a gente coloca a árvore máxima, representada na figura 2, tem núcleo central a palavra gente, da qual emerge uma ramificação para outra palavra em destaque, supervisão. A palavra gente aparece no corpus, sempre que os supervisores de treinamento se referem a elas mesmas. Então a gente interpreta e explica o contexto. Então, naquele exemplo das análises, que a palavra não aparece como nodo onde se encontram as ramificações, então a gente tem que explicar isso, né? Então a gente volta no texto das entrevistas para explicar. Verifica-se que palavras como supervisora, titular, estágio e caso estão conectadas e próximas, formando esse núcleo central. Então a figura é esta figura. Então a gente parte dela para explicar as relações com as palavras principais e detalhadamente, né? Então a gente apresenta, entre outras palavras que também apresentam uma expressão significativa e permitem a organização textual em relação com outros vocabulários do corpus, mas com menor destaque estão como, mais, achar, grupo e supervisor. Então a gente faz essa descrição do resultado. E a discussão,
E aí você vai pegar os seus resultados e discutir à luz da sua teoria. Então é importante que os resultados sejam apresentados de uma forma muito organizada, para que o leitor que não é acostumado com esse tipo de análise compreenda o que essas figuras representam, né? Elas não são autoevidentes, por mais que às vezes pareça, não são. Então é importante a gente explicar isso. É necessário explicar o que significa cada análise? Depende muito da área que você está escrevendo. Então, por exemplo, eu tenho um manuscrito que foi enviado para uma revista de educação, e lá a gente explica detalhadamente no método o que significa cada uma das análises, né? Uma explicação teórica. Por quê? Foi pedido pelos revisores, né? Em áreas como, por exemplo, essa revista é uma revista da psicologia, que tem muita presença de pessoal de psicologia, então muita gente já conhece essas análises, então a gente não precisa explicar tanto o nível disso. Às vezes a gente precisa explicar, dependendo do manuscrito da revista, eles pedem que a gente explique matematicamente o que está sendo realizado ali. Então cada revista vai ter um ponto, né? E por fim, esse outro artigo, também recente, ele está disponível na revista Paideia, agora volume 31 desse ano, e foram entrevistas com famílias, não foram entrevista individual, foi uma entrevista familiar, né? Foram entrevistadas 3 famílias e as famílias analisadas em conjunto, né? Então, o corpus teve uma entrevista com o pai, uma entrevista com a mãe. Então, se pegou esse corpus e se colocou família 1, e família 2 e família 3. E as famílias foram analisadas como uma unidade única, né? Então, a organização do corpus reflete a proposta metodológica, analisar a fala da família e não dos indivíduos da família, né? Então, também foi utilizado o Iramutec. Esse texto, essa revista solicita os textos em inglês, né? Então, também tem interferência dos revisores, né? Então, foi solicitado que se explicasse primeiro uma definição da pesquisa, então uma pesquisa qualitativa de estudo de caso múltiplo, né? Os participantes, né? Então, 3 casais, pais e mães de crianças com deficiência, né? Que foram identificadas nesse manuscrito como F1, F2 e F3. E depois os instrumentos, né, explicado, entrevista semi-estruturada, qual roteiro que foi utilizado, e as nossas análises, né, o procedimento, coleta de dados, análise, data-análise. As entrevistas, né, foram sistematizadas e compiladas em corpus, e as transcrições foram degravadas, transcritas, e as respostas foram submetidas à análise no Iramutec, né? Então a gente apresenta depois todos os detalhezinhos, o software e a versão, as classes foram produzidas a partir da análise da classificação hierárquica descendente, né? E aí a gente explica um pouco o que foi feito depois, né? A partir dessas classes, né, foi depreendido os sentidos, aí a gente coloca a base de como que isso foi feito, né? Até chegar nas conclusões. Então aqui a gente apresenta o caminho de raciocínio de interpretação. Então é o mesmo uso do Iramutec, só que com um tipo de material diferente. Enquanto o outro eram entrevistas individuais e o anterior e o primeiro artigo eram resumos, material textual escrito, né? Aqui a gente está fazendo entrevistas considerando cada família, né, cada casal como um único texto, né? Então essas são questões importantes. Depois considerações éticas e tal. Resultados. A gente apresenta todas as características da família, tal, e análise lexical. Né? Análise lexical, a gente volta de novo, né, como que o texto está estruturado, né, 369 segmentos de texto, e a CHD ela analisou
no final das contas 314, retendo 85,09%, né? E aí vem todo o restante, total de ocorrências, dica geral, número de APACs, né? E a gente coloca, isto é, palavras com ocorrência e frequência igual a 1. E a gente coloca no texto, ao invés de só na figura, né? A quantidade, as classes, quantas classes retornaram, 5 classes. A classe 1 com 90 segmentos de texto, representando 28,66% do analisado. Classe 3, classe 2, classe 3, então a gente coloca classe, quantidade de segmentos de texto e percentual que ele representa da CHD. E aí a gente, novamente, para explicar os resultados, a gente continua explicando inicialmente de cima para baixo. O que significa as linhas, né, de ligação. Então, as 5 classes estão divididas em dois conjuntos, né? E depois a gente explica cada uma. O conjunto 1 ele inclui a classe 2 e 3 e o conjunto e o segundo conjunto, classe 1, 4 e 5. E aqui a gente fez muito similar do que a gente fez no outro artigo, né? A gente coloca a classe, o nome que a gente atribui à classe, e aqui a gente acrescentou um outro detalhe, que é aquela análise da distância do Q quadrado por variável. Então a gente analisou o quanto cada família contribuía na formação de cada classe do texto. E aqui, por exemplo, a gente tem que a família 3 ela predomina na classe 3, né, com 23 segmentos de texto com Q quadrado de 5,22. A classe 2, a 3, não teve predominância de alguma família, e a classe 4 da família 1, classe 2 da família classe 1 da família 2. E a gente volta a apresentar forma, frequência Q quadrado. Aqui a gente não optou por porcentagem, mas frequência. E aí a gente coloca todas as informações. Onde a gente acha essas informações? Na tabela perfil do output da CHD. E aí a gente faz aquela explicação, o que significa cada abreviatura utilizada e o P que a gente adotou, porque tem mais palavras, mas a gente adotou só essas, né? E aí vem novamente aquele processo de explicação das classes, né? Então a gente começa dos blocos. A gente não, dessa vez a gente não optou por seguir a ordem das classes, 1, 2, 3, 4, 5. A gente optou por blocos. Então, por quê? Porque a gente conseguiu identificar uma relação entre essas classes interessante, como, por exemplo, né, nascimento, gravidez e cuidado. Então, a gente viu que tem uma sequência ali que a gente pôde manter. Então, a classe 3, né, a gente coloca o nome, quais palavras são características, e faz a explicação, né? Emergem dos cuidados primários, narrativas sobre os impactos causados pelo diagnóstico da deficiência, o conteúdo sugere foco na representação, né, da palavra bebê, e as expectativas da família. Então a gente parte dessa questão. Então a gente apresenta os dados, as palavras significativas e já faz uma inferênciazinha ali sobre isso. Depois, mesma coisa, classe 2, classe 3, classe 5, né, 4 e 1. Então a gente faz essa apresentação toda aqui, né, e aí a gente parte, né, para a discussão. E aí a discussão é interessante porque a gente discute cada classe separado. A classe 3, né, a gente vai e faz toda a análise, né, dela em relação à teoria e vai apresentando cada um dos detalhes, né? E aí, por exemplo, a gente deixa para apresentar as verbalizações na discussão. Então, os segmentos de texto capturam
certas ideias, né, que a gente apresenta, né? Quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito assustada, muito triste, e assim, eu pensei que o doutor tinha falado que a criança não ia falar, então a gente pega as verbalizações. Só que ao invés de apresentar nos resultados, a gente apresenta na discussão. Então, também tem uma questão do estilo, né, e tradição de cada autor. Tal. E a gente vai classe por classe discutindo uma a uma. Essa é uma forma de, de apresentar os resultados também, né? O importante na apresentação dos resultados é que ela seja organizada. Né? A apresentação ela tem que dar ao leitor a capacidade de ir compreendendo como que esses resultados estão sendo debatidos. E aí, né, a gente sempre apresenta a classe, a definição, as questões, por uma explicação teórica do porquê que ela pode ter aparecido, né, que é a função de uma discussão, né, e as exemplificações das palavras, né? Então, a gente faz isso com todas as classes, então vocês podem ver que é um texto, esse artigo, ele apresenta uma forma um pouco mais extensa de apresentação, porque a gente tinha também uma quantidade de texto muito maior, muito mais densa para analisar. Por fim, né, esse é um trabalho em progresso ainda. Né? A diferença é que a gente tem dois grupos focais diferentes. Então, os grupos focais, aqui já é a descrição do método. Como é um trabalho em andamento, eu não posso mostrar muita coisa. Mas os grupos focais foram conduzidos, então a gente explica como eles foram conduzidos. As falas foram registradas e depois transcritas. As transcrições foram organizadas em corpos textuais para análise lexicográfica. E a gente coloca de novo o Iramotec. Foram realizadas análises descritivas, análises de especificidades. Nesse caso, a gente tem dois grupos de categorias profissionais diferentes e a gente quer ver a relação entre eles, né? Para identificação das formas gramaticais características de cada grupo e aplicação da CHD. Né? E a gente coloca mais bem sintético o que faz a CHD. E aí a gente vai apresentando os resultados. A análise lexicográfica descritiva inicial identificou 520 segmentos de texto, compreendendo 19 mil palavras distintas, compostas por 1.060 e poucas formas, quantidade de APACs. Né? E, diferente dos outros textos, a gente começa já indicando a naturalidade do texto. A distribuição da frequência de palavras demonstrou aderência ao esperado pela lei de Zipf para dados empíricos, indicando a naturalidade da produção textual, como indicado na figura 1. Essa análise ela já é mais nova no sentido de ser incluída nesse tipo de pesquisa. Uma coisa que vocês podem perceber é que se pegarmos textos mais antigos com o Iramotec, se limitavam à apresentação de nuvem de palavras. Essa, hoje, com a popularização do software, mais estudos sendo realizados, é discutido a qualidade de se apresentar só isso. Né? Então a gente tem colocado mais análise e aproveitado mais o software. Ao final eu vou apresentar uma lista de referências bibliográficas onde vocês podem se aprofundar no sentido dessas análises. Né? A análise de especificidades, então dessa vez a gente tem dois grupos a serem comparados. Então a gente tinha um grupo de mulheres do Corpo de Bombeiro, um grupo de mulheres do SAMU. Né? E aí a gente apresenta a tabelinha com as formas características no Corpo de Bombeiro e as formas características do SAMU. Então a gente vê que tem palavras que são muito típicas de cada verbalização, né? E depois a gente faz a análise. A condução da classificação hierárquica descendente retornou a categorização de 418 segmentos de texto de 520, perfazendo aproveitamento de 80,3% do corpus, índice considerado adequado para esse tipo de análise. Os segmentos de texto foram classificados em 5 classes, posteriormente nomeadas, e a gente dá os nomes para a classe. Né? E aí a gente optou pelo que com P menor que 001,
e a gente apresenta as palavras, né? Aqui a gente tem também o corpus por grupo. A gente separou naquela opção que eu mostrei no módulo anterior, subcorpus. Aqui a gente também fez. Ainda não está escrito aqui, mas foi feito. E aí a gente opta por uma outra forma de apresentação dos dados. A gente coloca cada classe e as verbalizações. Cada classe e as verbalizações. Então a gente coloca todas uma por uma, né? E aí a gente tem todo esse detalhamento, né? É basicamente essa que é uma forma de analisar. Uma coisa importante, né? A cada ano, a cada nova publicação, as exigências em relação ao uso do software têm aumentado em termos qualitativos, né? Quais análises que a gente apresenta e quais não. Então, basicamente essas são algumas das opções, né? Mas é importante que você verifique na revista que você vai submeter o que ela já tem com esse tipo de análise, qual que é o grau de necessidade que você vai encontrar de descrever toda a análise que você faz. Então, quando a gente vai escrever para áreas que não é tão comum o uso desse recurso, é importante que a gente coloque, olha, eu utilizei tal coisa, de tal forma, e essa análise significa tal, né? E quais são os padrões de análise e tal. Então, são formas que a gente tem para analisar cada um desses dados e reportar esses dados, né? É importante que a gente tenha um conhecimento básico das estatísticas, né, que estão por trás para a gente conseguir. E eu vou colocar algumas referências, e algumas dessas referências também trazem explicação dessas análises. Muito obrigado. Como sugestão de leitura, nós indicamos o texto da Amaral Rosa e colaboradores, publicado na revista de enfermagem da USP, né, da Escola de Enfermagem da USP, que ele traz alguns requisitos, né, mínimos para a gente utilizar as análises do Iramutec. O trabalho realizado pelo pessoal da Lacos, Laboratório de Comunicação, né, da Federal de Santa Catarina, Camargo e Justo. Esse material ele está disponível no site do próprio Iramutec, né, que é o tutorial em português do uso do Iramutec. Nós temos 2 tutoriais, já tem um mais recente agora. Esse texto publicado pelo professor Cristiano Fadia e o professor Thiago Lima, né, sobre o uso do Iramutec. Nele tem detalhado e um pouco da base estatística de cada um das análises e como fazê-las, né. O próprio texto do Renner que explica o que é a CHD. Esse texto é a fundação do Alcest, né, então é importante que a gente saiba o que caso você precise saber um pouco mais sobre o algoritmo, sobre as análises ali realizadas. Depois o texto do Maqui, que é um texto introdutório de análise de texto, né, de análise textual. O Greenacre é um trabalho sobre análise textual, sobre análise de correspondência. Ela é a base de quase todas as análises do Iramutec, então já é uma indicação mais avançada. O texto do professor Yuri Souza, ele apresenta uma revisão e avaliação do que já tem sido feito com o Iramutec, e ele aponta algumas coisas que precisam ser melhoradas, tal. Então é bem interessante, né, para a gente utilizar como base. Muito obrigado.